Olá! Hoje nós vamos falar sobre o quinto princípio hermético, que é o princípio do ritmo. E ele diz assim: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés altas ou baixas, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, agora vamos destrinchar, né, essa primeira introdução aqui sobre o que esse princípio hermético está querendo dizer, o princípio do ritmo. Tudo do universo está em constante movimento. O próprio universo tem o seu fluxo. O movimento das marés, as estações do ano, o dia e a noite, as fases da lua, e assim também é a nossa vida. Como dizem os ditados populares, né? Um dia a gente está por cima, outro dia a gente está por baixo, nada como um dia após o outro, tudo que vai e volta. Todos esses ditados se referem a esse princípio, né? Ao princípio do ritmo, ao princípio da compensação. Essa dança de acontecimentos, a gangorra de emoções da nossa vida, todos esses acontecimentos dizem respeito ao princípio do ritmo, do fluxo e refluxo. Então, a primeira chave desse princípio é que a gente possa neutralizar, né, esse ir e vir, esse vai e volta, esse sobe e desce de acontecimentos cotidianos da vida. Como diz o ditado popular, né, um dia a gente está por cima, um dia a gente está por baixo. Então, essa oscilação, na maioria das vezes na nossa vida, atrapalha, né, os acontecimentos, atrapalha até a nossa condição emocional. Ninguém quer ficar oscilando toda hora. Um dia você tá bem, outro dia você não tá. Esse desequilíbrio, né, oscilatório, faz com que nossa vida fique estressada, que a gente fique para baixo, que a gente se frustre, né, com as condições que a gente está vivendo. Então, o ideal é que a gente consiga neutralizar esse princípio para que a gente possa viver de uma forma mais tranquila, mais leve, mais equilibrada, mais equiparada. Então, como fazer isso? Como neutralizar esse princípio? Aí aqui diz: temos que neutralizar esse princípio para tornar a nossa existência mais equilibrada. Temos que usar o nosso poder mental para se manter no centro. Essa é a chave desse princípio. Se a escassez vem, se as dificuldades vêm, temos que nos manter confiantes que é somente uma fase. E da mesma forma, se a abundância, a felicidade plena vem, temos que manter o nosso pé no chão para que a gente não se deslumbre com esse momento, que afinal de contas ele também vai passar. Então, o que quer dizer isso, gente? Que a gente tem que tentar se manter no eixo, no centro, que a gente se mantenha de uma forma equilibrada, não se apegando à escassez, aos momentos difíceis, às fases difíceis que a gente passa na vida, e nem se deslumbrar quando algo muito bom acontece com a gente, quando a gente está numa fase boa de felicidade, de plenitude, de riqueza, de prosperidade, porque a gente também tem que saber que essa fase boa também pode passar. Então a gente tem que se manter no centro, tentando se alinhar, né, nesse ritmo para se centralizar mesmo, ficar no centro dessas duas polaridades, né? Dessa polaridade de escassez, de sofrimento, de distração, e também no centro dessa polaridade que seria de prosperidade, de abundância, de felicidade. Então é muito importante que a gente neutralize isso, que a gente se mantenha no centro, pés no chão, para quando vier uma coisa não tão agradável, que a gente saiba que é uma fase e que isso tem-se o pêndulo a ir para o outro lado. Da mesma forma, quando a gente estiver numa fase muito boa de plenitude, de felicidade, de riqueza, saber que isso também não é fixo, que isso também não vai perdurar, que são fases, né? É o princípio do ritmo mesmo, né? O símbolo do infinito.
esse eterno vai e volta, sobe e desce. Então é muito importante que a gente consiga atingir esse equilíbrio para usar a nossa mentalidade, o nosso mental mesmo, para estar no centro do controle das nossas emoções, para que a gente não se deixe levar nem por uma coisa ruim e nem por uma coisa tão boa, que a gente consiga se manter com os pés no chão. Então, eu vou continuar aqui. Vivemos num mundo de dualidade. É importante se manter centrado. A grande sacada é manter nossas emoções sob controle. Não é negá-las, isso é importante. Não é negar as emoções, é aprender a conduzi-las. Se no momento de raiva você se perde, você sai do seu centro. Então, logo esse princípio começa a agir, ditando o ritmo da sua vida. Temos que ter inteligência emocional para lidar com os altos e baixos desse pêndulo. Esse princípio fala também sobre a lei da compensação. Da mesma forma que o pêndulo vai para a direita, ele volta para a esquerda. No Kybalion, no livro Kybalion, tem a seguinte frase: o homem que tem prazeres intensos está sujeito a sofrimentos também intensos. A intensidade é igual para os dois lados. Por isso, a importância da neutralidade, para que não soframos tanto com essas oscilações. Então, é o que eu acabei de falar, que está nessa frase do Kybalion. Se você tá no pêndulo para o lado bom, viver aquilo de forma intensa, num determinado momento você também pode pender para o outro lado e viver também sofrimentos intensos. Então ninguém quer ficar nessa gangorra entre alto e baixo, né? A gente prefere, pelo menos eu acredito que a maioria de nós prefere viver uma vida mais equilibrada, porque quando você está no alto e você decai, você desce da mesma intensidade, é complicado para a gente aceitar isso, causa muito sofrimento, muita dor. Então, que a gente saiba, que a gente aprenda a se equiparar, a manter os pés no chão para neutralizar esse princípio para que a gente não sofra tanto quando essa descida acontecer. Quando a gente tá numa fase ruim, até que é bom, Quando você dá essa subida e passa a viver uma coisa muito plena. É perfeito, é ótimo, maravilhoso. Só que a gente tem que ter essa consciência que o pêndulo nunca para, que o pêndulo vai para os dois lados e da mesma forma e intensidade, A lei da compensação. A mesma força, a mesma altura que o pêndulo vai para a direita, ele vai para a esquerda. Então que a gente possa se manter equilibrado, centrado, neutralizado, para que a gente viva essas fases da vida boas ou mais, alegres ou não tão alegres, de saúde ou não saúde, de uma forma mais equilibrada, que a gente aceite as nossas emoções, não negue, viva. Se você sentiu raiva, sinta sua raiva, mas não se apegue a ela, porque o apego a ela vai fazer você ficar variando nesse pêndulo e isso não é legal. Se manter neutralizado, se manter equilibrado é a grande sacada desse ritmo, é a grande estalar de dedos, é a grande chave para que a gente viva uma vida mais equilibrada e melhor, para que a gente aceite essa transição, entre as fases. Então, a gente tendo essa inteligência emocional para lidar com as nossas emoções, para lidar com aquilo que acontece na nossa vida, esse aceitar o que acontece é a forma mais suave e mais fácil da gente conseguir esse equilíbrio que a gente tanto quer. E tem uma forma também, que bom que a gente tem ferramentas de pedir a fonte criadora de tudo que a gente prefere aprender pelo amor e não mais pela dor. Então você pode pedir isso nas suas orações, nas suas meditações, durante suas práticas que você faz no seu dia a dia, que você escolhe aprender pelo amor e não mais pela dor, tá bom? Super beijo para vocês, até a próxima semana. Tenham um ótimo dia, tudo de bom para vocês. Beijo.